o yoga ele surgiu bem antes das posturas, né? Então, hoje, o que a gente vê aqui no Ocidente são mais as posturas, é a parte mais conhecida do yoga. Mas já existia o yoga antes disso, né? Porque, como eu te falei, o yoga é meditação. Então, o yoga era um tipo de meditação, né? E aí, bem depois, então, assim, eles têm evidências do yoga de 5.000 anos atrás. Mas essas evidências são de um jeito, assim, que já mostra que o yoga já existia. Né? Então, assim, não é uma coisa assim que eles as evidências não é uma coisa que começa assim, o yoga começou agora, não. As primeiras evidências de 5.000 anos atrás era uma coisa que parecia pelos estudos científicos e pelas pesquisas, era alguma coisa que já existia na sociedade. E ela era uma espécie de meditação. Aí, bem depois, inclusive recentemente, se eu não me engano, quer ver, as posturas, elas começaram a surgir em 1300, tá? Em 1300, que as posturas surgiram no yoga. Então, assim, se existe um negócio de 5.000 anos atrás, ou talvez até mais antigo, mas as posturas só começaram agora, então, para você ver que as posturas não é a parte principal do yoga. Exatamente. Bom, aí voltando para a historinha, dizem que os monges, os gurus, os yogis sentavam para meditar, e aí algumas pessoas que já meditam vão como fala a palavra? Se conectar com isso que eu vou falar agora. Senta para meditar, e aí começa a formigar a perna. E aí começa uma coceirinha aqui, uma coisinha ali e tal. Então os gurus, os yogis daquela época começaram a perceber isso, e falou assim, não, peraí, então vamos fazer alguns alongamentos para a gente condicionar melhor o nosso corpo. Mas eles queriam fazer as atividades com o corpo não para flexibilidade nem nada disso. Eles queriam condicionar o corpo para continuar meditando. Eles queriam meditar por mais tempo, mas sabia que sentar para meditar começava a ter dor, desconforto nas costas, nas pernas e tal. Então eles introduziram as posturas, os asanas, para melhorar o corpo, para meditar. E é isso, a nossa sociedade hoje é uma sociedade que é sedentária, né? Mesmo as pessoas que não são sedentárias, que fazem atividades físicas, mas geralmente a pessoa trabalha 8 horas sentada, mesmo que faça uma atividade física depois, mas trabalha 8 horas sentada, isso é muito, sabe? Então, não dá para a pessoa, depois de 8 horas sentada numa cadeira, trabalhando toda rígida, toda tensa aqui no computador, sentar para meditar. Então, as posturas vêm para provocar esse relaxamento. E a própria atividade da meditação também requer um relaxamento muscular e também um relaxamento da lógica, que é algo que o professor Roberto sempre fala também, né? O relaxamento da lógica, que é não julgar e nem analisar os pensamentos, mas requer também o relaxamento do corpo. Então, não dá para a pessoa sentar para meditar toda tensa, rígida. Então, é bom relaxar, abrir o corpo. Desse jeito, a respiração vai fluir melhor. Daqui a pouco ela está ali sentada, meditando de um jeito calmo. Porque é isso, as dores ou qualquer desconforto vão ser distrações para a mente. E na meditação, a gente não quer distração, a gente quer a concentração. E aí, voltando a repetir lá o que você tinha falado, meditar não é não pensar em nada. Esse também é outro mito, né, da meditação. As pessoas pensam que, nossa, eu não consigo meditar porque eu sento, a minha cabeça não para. Mas não vai parar mesmo. O cérebro não foi feito para parar de pensar. Mas uma coisa é você reconhecer esses pensamentos, e eu gosto de pensar de duas formas. A gente ver a nossa mente, assistir a nossa mente como um telespectador. Como se esses pensamentos estivessem passando ali numa tela, mas você consegue diferenciar o que é você e o que são os pensamentos. Né? Outra forma que eu gosto de pensar também é que como se os pensamentos fossem nuvens. Então, assim, os pensamentos vêm, passam através de você e vai embora. Mas você é você, os pensamentos são os pensamentos. E você tem essa diferenciação, essa distância uma coisa da outra, e não se envolve, não dá corda, né? Além de não se envolver, não dá corda para esses pensamentos. E aí as pessoas também têm que entender que não é só sentar, fechar os olhos, isso. Só sentar e fechar os olhos não é meditação. A meditação ela precisa de uma técnica, né? E toda técnica
mesmo as ativas, enfim, até as próprias meditações guiadas, todas elas têm uma âncora, que é aquele objeto de focalização, de concentração. O Dr. Roberto conta uma história, eu sei que você já entrevistou ele, não sei se ele já contou essa história, mas eu vou contar também, que eu acho bem interessante. Tranquilo. Eu gosto dessas histórias porque, pelo menos para mim, eu acho mais fácil entender as coisas através de histórias, metáforas. Então, é como se a nossa mente fosse um vagão de trem, de metrô. Agora, pensa esse vagão lá na Praça da Sé, 6 horas da tarde de um dia de semana. Lotado, lotado. Cada pessoa ali dentro desse vagão é um pensamento. E você entra por uma porta do vagão e quer sair pela outra, do outro lado. Nossa. E aí a gente vai imaginar que existe uma corda que liga essas duas portas. Você pega nessa corda, independente do quão cheio, quão lotado está esse vagão, mas se você continuar com a sua mão na corda, você vai sair do outro lado. Então, essa corda representa a âncora, né? Então, as pessoas pensam assim, mas como que eu vou saber se eu estou meditando? Se você não perder a âncora, se você estiver aplicando bem a técnica e não perder a âncora, você está meditando. Você pode não entrar no estado meditativo, mas você está meditando. Então é isso, é não soltar essa corda, mas o vagão está cheio, a mente está cheia de pensamentos. Segura a âncora, né? Foca ali a sua atenção naquele objeto de focalização. E um dos jeitos que eu mais gosto de meditar, uma das âncoras que eu mais uso é a respiração, porque ela está com a gente a todo momento. Né? Então, eu gosto muito dessa abordagem porque eu não preciso de um aplicativo, não fico dependente de um professor, apesar que eu adoro meditar também com os professores, mas a respiração é algo que está comigo o tempo inteiro, então em qualquer lugar que eu estou, eu posso meditar, prestando atenção na minha respiração. Isso é uma coisa que eu tento sempre falar para os meus alunos, porque às vezes eu tenho ali 2 momentos da prática, né, no início, que eu peço que eles fechem os olhos e se auto-observem, né, então observa o corpo, observa a respiração, observa a mente, e a auto-observação, ela deve estar presente antes, durante e após a prática do yoga, né, mas eu sempre aviso para eles, falo assim, olha gente, essa parte aqui no início da aula não é meditação, é apenas uma auto-observação. A mesma coisa acontece no Shavasana, que é aquela postura final do relaxamento. É uma técnica de relaxamento, não é a meditação. A meditação, ela precisa de uma técnica, ela precisa do relaxamento, ela precisa do relaxamento da lógica, mas existem técnicas de meditação. Então, existe técnica de relaxamento, existe técnica de meditação. Mas eu também vejo isso. Eu vejo que muitas pessoas aplicam relaxamento como se fosse meditação. Como se fosse meditação.